Gente, olha aqui a professora Rose Sampaio, eu sou a professora de literatura do Colégio ISBA, e nós vamos hoje trabalhar com uma revisão acerca de um dos movimentos mais encantadores da literatura nacional, justamente o modernismo no Brasil. Termos o movimento modernista, nós precisamos identificar uma prévia desse movimento, elementos que ocorreram antes desse movimento e que culminaram justamente no movimento da semana de 22, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e foi organizado de uma forma ou de outra pela elite paulistana. Então é neste cenário de um Brasil pós Primeira Guerra Mundial, em que nós estamos trabalhando com uma inovação, uma nova percepção em relação às artes plásticas, à arquitetura, à música, à literatura, e nós estávamos justamente bebendo da fonte europeia com as vanguardas europeias. É necessário, portanto, vocês tecerem esse cenário, esse panorama em que nós estávamos situados, justamente para analisarem o que levou, quais foram as condições que possibilitaram o Brasil a entrar neste movimento ao longo da semana de 22 e a partir da semana de 22. É uma semana que mudou literalmente os rumos da literatura brasileira. Nós fazíamos uma literatura ainda de reprodução, uma literatura que, apesar de consagrar durante ali o romantismo alguns elementos nacionais, ainda estava muito presa à forma, não era uma literatura que poderia ser, por exemplo, consumida por uma parcela de massa, não é, da sociedade brasileira. Uma literatura ainda distante nessa forma de falar, nesse movimento, nesse ritmo. Muita coisa mudou aqui no nosso cenário artístico, justamente por esta semana de 22. E a semana, apesar de 22, foi uma semana que durou só 3 dias. Foram os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, e teve como principal da sua apresentação a poesia, a música e palestras sobre a modernidade. Aqui nós temos algumas imagens, essa é a Pro Rose segurando o convite da Semana de Arte Moderna, um convite nada barato, inclusive, porque o evento ali aconteceu no Teatro Municipal, e para alugar o Teatro Municipal durante 3 dias não era nada barato, tá? Nós temos um autorretrato de Anita Malfatti, aqui, essa pintura desta mulher com um traço diferente, você já não tem um traço que busca a perfeição, você tem uma releitura de uma realidade, uma percepção distinta. Nós temos um quadro também de Cavalcante, e no quadro você consegue perceber bem os elementos que constituem a cultura popular brasileira, é uma negra, é uma índia, um capoeirista, nós temos uma classe da população que não era tão bem retratada assim pelos artistas do período. Entender esse movimento da Semana de Arte Moderna é entender também que a elite paulistana estava nesse momento dividindo o poder econômico e político com Minas Gerais. Apesar de o Rio de Janeiro ser a capital do Brasil, ainda ser a capital do Brasil nesta época, a política estava sendo feita por Minas e por São Paulo. Além de a política ser feita por Minas e por São Paulo, nós tínhamos São Paulo como produtor de café, e nós chegávamos a produzir cerca de 90% do café consumido em todo o mundo. Imagina só o Brasil produzindo cerca de 90% do café consumido no mundo. Desse consumo internacional, né, dessa exportação, nós temos São Paulo como o maior responsável pela produção. Então havia muito dinheiro ali circulando por São Paulo. O primo pobre do Rio, em termos culturais, o primo pobre, porque a elite intelectual ainda estava no Rio de Janeiro,
estava bebendo da fonte que o Rio de Janeiro oferecia. Então, São Paulo passou a questionar que nós estamos nesta franca ascensão, por que nós estamos industrializados e não somos ainda uma capital também cultural. Isso, os agricultores paulistas e a política paulista buscou reverter esse cenário e bancar também um público que fosse para a Europa assimilar o que de mais interessante estava acontecendo na Europa. Nós temos nomes aí super importantes ao longo da Semana de Arte Moderna, que são os nomes de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, indivíduos extremamente engajados com o fazer literário, mas muito mais que isso, indivíduos que que faziam parte da elite brasileira. Oswald, ele era muito rico, Tarsila era também filha de latifundiários, Anita Malfatti também vinha de uma elite nacional, então o movimento ele foi feito pela elite. Apesar de ser um movimento que trata de uma condição cultural nacional, de uma percepção de classes sociais menos favorecidas, de uma forma de falar mais próxima a essa fala do brasileiro de fato, e desse reconhecimento de uma identidade, apesar de tudo isso, nós temos que entender, a Semana de Arte Moderna foi produzida pela elite e para a elite. O convite não era nada barato. Quem participou, portanto, do movimento da semana, que é da onda que a semana possibilitou, era também da elite paulistana. E lá chegando, eles acabaram se deparando com coisas muito novas. O objetivo da Semana de Arte Moderna era fazer uma renovação na linguagem. O novo sempre assusta muito, gente. Renovar a linguagem, a forma de tratar a palavra nessa construção do texto, isso angustia demais. Imagina o que é você estar habituado a um determinado cenário e de repente alguém te diz, não vai ser mais assim, não pode ser mais assim, e expor um fazer diferente. A renovação da linguagem é algo muito importante durante a Semana de Arte Moderna e durante todo o processo do modernismo. A ruptura com o passado é um outro ponto que a gente precisa analisar. Houve uma ruptura. É um movimento de destruição para uma renovação, para uma releitura dos nossos movimentos. Apresentação de novas ideias, conceitos artísticos, uma nova poesia através da declamação. Esse é um ponto bacana, é um ponto que eu gosto, porque eu gosto muito de declamar poesia, né? E a arte da palavra, Rousseau, ele apresenta isso, a arte da palavra não se esgota na arte da escrita. Ela vai também para um ouvido atento aos acentos, aos tons do termo, a forma como há uma impostação do termo. Eu não sei se vocês já assistiram a um filme sobre Pagu, e Pagu, que foi uma das esposas de Oswald de Andrade, uma jovem que fazia declamação também de poesia. A poesia saiu do papel e ela ganhou vida. E ela ganha vida justamente ao ser declamada, ao você perceber que entender poética, entender o fazer literário é compreender também o ritmo, essa melodia que a palavra ganha no momento da declamação. É um olhar corroborando para uma intenção, é um gestual corroborando para uma intenção. Agregando a isso, a essa observação sobre a Semana de Arte Moderna, nós temos um movimento que possui duas vertentes, portanto, né, uma vertente destruidora e uma vertente criadora, se destrói para construir. Então, uma coisa que você precisa internalizar no movimento, é um movimento de destruição para que a partir daí haja uma criação. As origens da Semana de Arte Moderna, uma época cheia de turbulências, né, políticas e sociais, econômicas e culturais, não somente no Brasil, mas no mundo. Nós estávamos ali, o pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa estava ainda em ebulição. Algumas questões que ocorreram na Europa culminaram também na Segunda Guerra Mundial.
E o Brasil estava dentro desse cenário e estava se situando neste cenário, estava aprendendo a se tornar mais autônomo, a se tornar Brasil de fato. Vejam que nós estamos em 22 nesse momento. Nós passamos do romantismo, vimos o simbolismo, trabalhamos com uma linguagem que os parnasianos, né, uma linguagem parnasiana que trabalhava justamente com a forma, com a estética da perfeição, e as turbulências políticas e sociais, econômicas e culturais no Brasil levaram também a uma reflexão acerca da literatura, porque literatura, gente, é expressão artística. Algo que vocês precisam perceber muito claramente em relação à literatura, que é uma forma de analisar o mundo. É a arte, e a arte é uma forma de analisar o mundo. A arte é uma forma de perceber que o mundo, ele precisa ser relido, ressignificado, e a literatura, ela faz isso, ela ressignifica. O poder que a palavra tem é algo que me deixa realmente extasiada, essa maneira de nós conseguirmos construir uma identidade, de perceber uma identidade por meio da expressão artística, e principalmente por meio da palavra, é o que encanta nesse movimento artístico. Lógico, nem todos precisam amar a literatura, mas nós precisamos contemplar, validar a literatura enquanto movimento artístico que nos direciona a uma mudança. A Semana de Arte Moderna, portanto, ela se encaixava no contexto, perdão, da República Velha, como eu falei para vocês. É um contexto de uma república café com leite, em que São Paulo era um detentor da economia, mas ainda não era o detentor do processo cultural. Não é? Encontramos, portanto, um movimento alvo de crítica. Nós temos um movimento que passou por críticas muito severas, em parte ignorada e que não foi bem entendida na sua época. Eu falei em sala de aula para os meus alunos presenciais acerca da crítica que a Anita Malfatti recebeu de Monteiro Lobato, pré-modernista, e ali cheio de novas ideias também em seu texto, mas Monteiro Lobato em nenhum momento quis, em sua obra, romper com o modelo. Ele chamou o movimento da Semana de Arte Moderna como algo menor, indicou que seria algo passageiro, uma febre de moda, é algo que não tem pé nem cabeça, como tanto Anita quanto Picasso. Então ele diz que Picasso também é algo menor, e hoje nós percebemos o quão importante esses artistas foram para a literatura e para a arte de forma geral, tanto no Brasil quanto no mundo, trazendo novos conceitos. O modernismo, ele é a última grande escola literária que nós tivemos. Nós temos hoje uma arte contemporânea, mas que bebe ainda da fonte do modernismo. Você não tem uma interrupção tão clara, tão nítida entre o que aconteceu no modernismo e o que ainda acontece hoje. É diferente da passagem do romantismo para o realismo, para o simbolismo, é diferente da ideia do barroco. Então, hoje nós temos uma miscelânea de situações, um agregar de características de todas as outras escolas, porque nós aprendemos a ressignificar. Então, esse ressignificar, esta possibilidade de olhar o mundo com um olhar de criança, é isso que faz a diferença, é isso que possibilita que a literatura seja algo mutante e seja algo que traduz o tempo inteiro uma percepção social. As vanguardas europeias, nesse momento, elas são extremamente importantes. Nós precisamos realmente entender a necessidade de abandono dos antigos ideais estéticos do século XIX. Chegavam ao Brasil, ao país, exemplares do futurismo. É algo que encantou, que transformou a forma de analisar processo artístico. E aí vem uma mulher, né,
mulheres importantíssimas na época do modernismo, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, mulheres representativas, mulheres fortes, a própria Pagu, que é a Patrícia Galvão, a mulher, a esposa de Oswald de Andrade, depois de Tarsila do Amaral, a própria Pagu também, um engajamento político, mulheres se engajando politicamente, artisticamente. Aí a Anita Malfatti chega da Europa, trazendo experiências da vanguarda, e em 1917 realiza uma exposição. Em 1917 é um ano também muito importante, porque é o ano em que Oswald conhece Mário de Andrade, e juntos eles se aproximam de Anita Malfatti, e ambos trabalham com essa deliciosa ideia do que seja o modernismo enquanto expressão artística. Só que a exposição de Anita, ela causa um alvoroço, é um escândalo total. Eu falei para vocês, duras críticas de Monteiro Lobato, e isso foi o estopim para a Semana de Arte Moderna, porque como Oswald e Mário de Andrade, engajados também no processo artístico, nessa modificação artística, eles ficaram muito abalados. Então passaram a articular a Semana de Arte Moderna como resposta para proteger Anita Malfatti dessas críticas. Infelizmente, fatalmente, eu acho que o Brasil perde muito nesse momento. Anita Malfatti, ela é transformada pela crítica de Monteiro Lobato. Ela nunca mais consegue fazer algo tão magnífico quanto o que ela fez na semana, na semana não, mas nos anos no ano de 1917, ela não consegue mais. Ela se isola em si. Mas é importante essa figura na nossa história, porque ao dar a cara a tapa, ela possibilitou abrir um caminho. E esse caminho, ele foi fortemente aberto, né? E por Mário de Andrade, por Oswald, ele continuou a ser trilhado. Então, não é algo que se isola, é algo negativo que acontece lá em 1917, com a exposição, com as críticas, mas que gerou, a partir daí, todo um movimento, a transformação. Isso é literatura também, isso é arte. A arte, ela transforma. Alguns eventos importantes. Em 1912, Oswald, ele retorna da Europa. Oswald, ele ia até a Europa como se fosse na esquina de casa, tá, gente? Era um menino, um filho único, como eu falei para vocês, altamente mimado pela mãe. Então, um cara que não tem papas na língua, super rico, não vai ter. Tem uma historinha dele e de Mário de Andrade com... Ai, como é o nome do... Com Villa-Lobos. Eu não gosto de Villa-Lobos, eu não gosto da composição dele, não gosto da forma de ele tocar, e as pessoas questionaram, como assim você não gosta? E ele diz assim, Mário também tem a mesma... Mário de Andrade, ele, o grande sonho era ser musicista, então ele era conhecedor profundo de música. Oswald diz isso sobre Villa-Lobos, e Mário fica sabendo, Mário vai e diz assim, como assim você falou sobre isso? Eu não disse isso. Eu sei, Mário, que você não disse. Mas eu estava perdendo a discussão, então eu inventei. É esse tipo de coisa, era esse tipo de coisa que Oswald de Andrade fazia. Um cara chato, um cara que... mas muito intelectual, muito articulado, muito inteligente, de uma cultura vastíssima e de uma velocidade de raciocínio muito grande. Então, 1912, com esse retorno de Oswald da Europa, ele estava impregnado mesmo de Marinetti, e ávido também por implantar ideias novas, europeias, na cultura nacional. Então, trazer seria fantástico, não é isso, para a cultura nacional. Em 1913, Lazar pintor lituano, ele realiza uma exposição chamada, a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país, nas palavras de Mário de Andrade, está faltando um acentinho aqui, peço desculpas a vocês.
mas ele apresenta, ele faz uma exposição nada acadêmica, muito forte. Em 1914, a exposição de pintura de Anita Malfatti, que retorna da Europa trazendo influências pós-impressionistas, está faltando também o acento de influências, perdão, e em 1915 a organização na revista Orfeu com os manifestos e poemas do modernismo português, porque lá em Portugal já estava acontecendo um movimento modernista, tá? Alguns autores, alguns artistas importantes na pintura, lógico, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Emiliano de Cavalcante, na música, Guilmar Novaes, mas a expressão mais fantástica, mais pomposa, é Heitor Villa-Lobos, Villa-Boas, que eu falei, perdão, Villa-Lobos. Villa-Lobos, ele é um sucesso, Villa-Lobos já tinha um sucesso durante o momento da Semana de Arte de 22, e ele foi, junto com os amigos, ele foi se apresentar também. E ele estava com um problema no pé, não podia usar sapato, então o que ele fez? Ele enfaixou o sapato. E no primeiro dia, de chinelo, as pessoas acharam que era uma postura de afronta, que absurdo, Villa-Lobos aparecer num evento super importante, de chinelo, foi uma tentativa também de transgressão. O segundo dia, que foi o dia que ele tocou, ele diz, não, gente, não foi nada disso, é que eu tô com um problema no pé. Alguns jamais acreditaram nessa desculpa de Villa-Lobos. Na escultura nós temos Brecheret. Tem uma história muito bacana de Vitor Brecheret com Cristo de trancinha. E essa cabeça do Cristo com trancinha fez com que Mário de Andrade, nossa, ele ficou apaixonado pela obra, adquiriu a obra ou recebeu a obra de presente, eu não sei ao certo, e levou para casa. A mãe de Mário de Andrade, ela ficou muito possessa, falou assim, como que pode você trazer uma cabeça de Cristo com trancinha? Você não pode trazer a cabeça de Cristo com trancinha. Essa percepção, não é, de um Cristo que tem que estar estabelecido de acordo com o parâmetro, de acordo com um padrão existente em que Cristo não pode ser negro. Mas Cristo é negro, ele foi negro. Então, de um Cristo negro era quase uma ofensa à moral e aos bons costumes. Na literatura, Minotti del Picchia, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo. Desses aqui, olha, Manuel Bandeira é fantástico. Infelizmente, nós não vamos conseguir ter Manuel Bandeira em nossa prova, mas, gente, Bandeira é meu predileto. Ao lado, no entanto, de Manuel de Barros, será a rosa, a cor do invisível. Um livro rosa de Manuel de Barros, que eu adoro. E Manuel Bandeira, ele é extremamente intenso, ele se articula durante a Semana de Arte Moderna, mas a intenção dele não é estabelecer exatamente a ruptura. Ele queria beber de todas as fontes, um homem extremamente culto, era de Recife, viveu no Rio, em São Paulo, voltou para Recife aos 6 anos, ficou em Recife até os 10 anos, foi para São Paulo, e ele era muito, muito simples. Aí ele dizia que é bacana estar os amigos modernistas, porque ele se sentia muito chique, era tomar champanhe, passear de carro, mas a intenção de Manuel Bandeira não era exatamente afrontar, não era exatamente romper, a intenção dele era transitar áreas e experimentar. Então ele experimentava de tudo. Tanto que ele não quis participar da Semana de Arte Moderna, é algo a se frisar. Um poema chamado Os Sapos, que foi declamado e foi um alvoroço.
durante a Semana de Arte Moderna, porque não somente a declamação, mas, sobretudo, a participação do público, o engajamento do público, vaias e aplausos que foram apresentados. Tem uma história interessante, a mãe de Mário de Andrade, ela cortou relações com vários familiares, porque esses familiares vaiaram a apresentação de Mário de Andrade. Mãe é assim, né? Mãe gosta de proteger suas crias. Aí o nome, são Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Uma curiosidade é que durante muitas décadas, somente o nome de Mário de Andrade era referenciado para a Semana de Arte Moderna. Oswald, pelo tom debochado que ele tinha, gostando muito do processo, né? Ele gastou todo o seu dinheiro, morreu pobre, no ostracismo, e se sentindo muito, deixa-me ver como é a palavra, muito doído, reconhecimento. E a filha mais nova de Oswald, ela disse que estudava no colégio, e o professor, ele estava dando aula sobre o modernismo no Brasil. O professor falava só de Mário de Andrade, Mário de Andrade. E aí ela chegou para a mãe dela e falou assim: mamãe, olha, o papai, ele não foi nada disso do que você falava para mim, que ele participou da semana, porque o professor não falou dele, não. Ela achava que o pai era algo menor ao longo do modernismo. Aí a mãe ficou chateadíssima. Não, minha filha, você sim, não, o seu pai sim, ele participou, ele foi um dos articuladores. E a filha de Oswald chegou para o professor e falou: professor, eu sou filha de um, um dos artistas do modernismo. Ah, como é seu nome? Esqueci o nome dela, mas é um nome super engraçado. Mas ela falou de Andrade. Ah, você é filha de Mário de Andrade? Não, mas o grande articulador, o que permaneceu na história do início ao final, foi Mário de Andrade. Oswald, ele foi resgatado a partir do concretismo, mas nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente da revisão, tá? Vamos aqui, sei que este é o poema Sapos, não de Mário, mas de Manuel Bandeira. Deixa eu mudar aqui os sapos. Bandeira. Agora sim. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra? Foi? Não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vejo como um primo em comer os hiatos, que é a arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoante de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos as formas à forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei, não foi? Não foi. Brada em assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como um lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipa, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sabe, sabe, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Foi uma super comoção esse poema de Bandeira, Semana de Arte Moderna, porque ao longo desses refrões, meu pai foi à guerra, não foi, não foi, a plateia acabou participando, e acabou se tornando uma grande festa, esse recitar, essa declamação da poesia de Manuel Bandeira. Então, apesar de não ter ido fisicamente à Semana de Arte Moderna, ele tem uma participação extremamente forte para a semana.